Então vamos lá. Opa, agora. Vamos lá, retomando aqui a nossa oficina do dia 19 de outubro, né, de 2021, nosso Absolving dos problemas da primeira maratona de programação do Sul. Então, na ordem de todos os problemas que a gente já comentou, o próximo problema a ser comentado é o problema I. Eu não quero gastar muito tempo nem nele, nem no G, porque eu quero falar mais sobre o E e o H. Lembrando que eu estou assumindo agora um certo nível de pré-requisitos aí para você acompanhar a explicação, mas se você não tem esse pré-requisito, se alguma buzzword que eu falar aí é muito estranha para você, dá uma pesquisada no livro do Salim ou no CPO Algorithms para estudar esse assunto, que nada é tão difícil assim que você não possa aprender, legal? Próximo problema, então, é o problema I, o problema do Joãozinho vem para o sul. Eu já deixei aberto aqui uns negócios que eu vou usar para o G. Então, nesse problema do Joãozinho vem para o sul, basicamente o que a gente tem aqui, né? Cada caso de teste, a gente tem um I, um F e um N, né? O I e o F representam um intervalo, e o N representa uma quantidade de caixas, né? Em seguida, você tem N números. Vou pegar o segundo caso de teste que é mais interessante, né? Então, você tem esse intervalo de 1 a 9, e você tem 4 números inteiros, né? Que, por exemplo, 3, 2, 6 e 5. E, basicamente, o que você quer saber é a quantidade total de múltiplos de algum desses inteiros, 3, 2, 6, não é quantidade total, desculpa, é a soma. A soma de todos os múltiplos de algum desses inteiros, 3, 2, 6 e 5, no intervalo dado. Então, no intervalo de 1 a 9, a gente tem quais números que são múltiplos de 3, 2 ou 5. Veja, a gente tem 2, 3, 5, 6, 7 não entra, 8 e 9. Quer dizer, todos os números de 2 a 9, exceto o 7, são múltiplos de algum dos inteiros 3, 2, 6 e 5, né? E quando eu somo todos esses números... A altura do campeonato, já não estou mais bom para fazer conta de cabeça. Eu nunca sou bom para fazer conta de cabeça, na verdade, mas tudo bem. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Isso dá 37, que é a resposta, tá? Então, o que a gente quer fazer aqui é somar todos os números que sejam múltiplos de algum dos N números dados. Observações super importantes aqui. O intervalo é muito grande, né? O I e o F vão até 10 na nona. Porém, o N, o número de números aqui, é muito pequeno. É até só 20, tá? Então, isso quer dizer que qualquer coisa que eu queira fazer exponencial em N é de boa, mas qualquer coisa que envolva varrer esse intervalo aí linearmente, esquece, porque o intervalo é da ordem de 10 a 9. Né? Lembrando que 2 na 20 é 1 mega, né? 10 na sexta. Então, isso é sossegado, mas 10 na nona é muito grande. Tá? Então, eu acho que os limites aqui, eles meio que já entregam o problema, assim, né? Já dá para a gente ter uma ideia de considerar todos os subconjuntos de números, né, de identificadores de caixas, que é o que esses números representam na história do problema, que eu nem entro em detalhes. Então, a gente já pode pensar em considerar todos os subconjuntos de números aqui e tentar, com cada um deles, fazer alguma coisa rápida em relação a esse intervalo, né? Isso já meio que nos dá uma dica, não sei se para vocês acende a luzinha, mas quando eu penso em subconjuntos desses N números no intervalo, isso meio que subconjuntos... Eu não sei, deveria acender uma luzinha de inclusão e exclusão gritando na cabeça aqui. Não sei se acende ou não, mas deveria acender, né? Porque
A ideia é, afinal de contas, eu querer saber nesse intervalo quantos números que eu tenho que são múltiplos de cada um desses números. O problema é que eu não posso contar para cada um. Eu não posso, por exemplo, se fosse um intervalo de 1 a 9, né? Saber quantos números tem aqui que são múltiplos de 3 é algo fácil de calcular. Mesmo que o intervalo muito grande, eu consigo, com uma conta bem rápida, com uma conta O de 1, saber quantos múltiplos eu tenho no intervalo, quantos caras que eu tenho no intervalo de 1 a 9, que são múltiplos de 3, que são múltiplos de 2, que são múltiplos de 6, que são múltiplos de 5. Quer dizer, individualmente, esses números aqui, é fácil de resolver o problema, né? O problema é que a gente tem números que nessa história seriam contados mais de uma vez, né? O próprio 6 aqui, de 1 a 9, ele seria contado como um múltiplo de 3, ele seria contado como um múltiplo de 2, e ele seria contado também como um múltiplo de 6. Ele seria contado 3 vezes, né? Então, para a gente evitar essas recontagens, é que vai entrar na história o princípio da inclusão e exclusão. Eu tenho que garantir que cada número é contado uma única vez. Como assim princípio da inclusão e exclusão? Porque o que eu vou fazer aqui na história... Arthur, acho que você desconectou o computador do papai, filho. Obrigado. Eu não vi. Tá certo, tudo bem. Desconectou a bateria. Tem bastante bateria aqui, mas é que só que para não acontecer ele ficar sem bateria depois. Eu pego, por exemplo, o 2 e eu pego o 3, né? Eu tenho o conjunto dos múltiplos de 2 e eu tenho o conjunto dos múltiplos de 3, né? E eu tenho interseção entre esses conjuntos, né? Eu sei que o 2 está aqui, o 3 está aqui, mas o 6, por exemplo, ele está nos dois conjuntos, né? Então, se eu vou contar lá num intervalo IF, quantos números eu tenho que são múltiplos ou de 2, que são múltiplos de 2 ou de 3, quer dizer, que são múltiplos de pelo menos um número entre 2 e 3, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver quantos múltiplos eu tenho de 2, mais quantos múltiplos eu tenho de 3, menos quantos múltiplos eu tenho de 6, né? Porque 6, que é 3 vezes 2, né? 2 vezes 3, os múltiplos de 6 foram contados duas vezes aqui, né? Pelo princípio da inclusão e exclusão. Se fossem 3 números, né? M de A, M de B, M de C, vou chamar esse cara aqui de Azão, Bzão, Czão. Então, eu vou ter que contar os múltiplos de A, os múltiplos de B, os múltiplos de C, tirar os múltiplos de A e de B, tirar os múltiplos de A e de C, tirar os múltiplos de B e de C, e repor os múltiplos de A, B e C. Tudo bem? Então, para cada subconjunto que eu tomo dos números dados, dos N números dados, eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum daquele subconjunto. Então, para cada subconjunto S dos números que eu tomo, eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum de S, né? E ver quantos múltiplos eu tenho do mínimo múltiplo comum do meu intervalo de I a F. E essa quantidade eu vou ou somar ou subtrair, dependendo, né, se a quantidade de números em S é par ou ímpar. Ímpar sempre soma, par sempre subtrai, ok? Princípio da inclusão e exclusão. Algumas coisas importantes, né? Calcular o mínimo múltiplo comum de um conjunto, a gente já abordou isso lá quando falou do problema... perdi qual problema que era, mas acho que era o problema C. Era, né? Das aranhas. Das aranhas, problema C, exatamente. Então, como a gente vai construindo esse mínimo comum produto a produto,
e dividindo a resposta sempre pelo máximo divisor comum, vai chegar uma hora que isso aí já vai exceder o meu F. Né? Pode ser que esse LCM seja maior do que o F, e aí não vai ter nenhum múltiplo do LCM dentro do intervalo que é de I a F. Então, se no primeiro produto que eu fizer, na hora que eu estou calculando o LCM, se nesse primeiro produto já exceder F, eu já posso jogar fora aquele conjunto S, eu nem preciso terminar de computar o LCM daquele conjunto S, quer dizer, não vai ter nenhum múltiplo daquele subconjunto de números no meu intervalo, tudo bem? Isso, depois eu fiquei pensando, porque rolou a discussão que rolou sábado à noite no grupo do Telegram do clube, o Fernando falou algo sobre LCM modular. Na hora que ele falou, eu não entendi, eu também tinha bebido um pouco, enfim, faz parte, né? Mas isso eu acho que ele se confundiu um pouco, né, Fernando? Porque tudo bem que você tem que printar a resposta módulo 1 milhão, bom, esse número aqui, né, que é o número primo, enfim. Mas assim, o LCM não é modular, o LCM é o LCM mesmo. Você quer saber o LCM desse cara aqui, né? Quantos múltiplos o LCM tem dentro desse intervalo. Então, se esse cara vai crescendo e excede... Sabe por que eu falei isso? É porque faltou uma epifania aí, que é que se passar o LCM, ele vai multiplicando, né, no pior caso. Se passar, tipo, se tiver primos da ordem de 10 a nona ali, vai criar um número gigantesco. Só que o certo seria a gente parar a multiplicação antes disso acontecer, porque daí passou do D, passou do intervalo, você não precisa, vai saber que o múltiplo é zero, né? Exatamente. Só foi isso que faltou. Então, é só isso. Para resolver esse problema, é tudo que precisava. Você pode gerar todos os subconjuntos com for nas bitmasks, né, de 0 até 2 na 20, menos 1, né? E cada subconjunto que você toma, você calcula o LCM. Tem então, 2 cuidados que você tem que tomar na hora de codar. O primeiro cuidado é esse, né? Na hora que você vai calcular o LCM e calcular produto a produto, e se já excedeu o F, você para. Não vai, aquele subconjunto não vai contribuir em nada para a resposta. E o outro caso que tem que tomar cuidado é porque você pode ter números que são múltiplos de outros aqui, né? O 6, por exemplo, ele já é múltiplo do 3. Ele é múltiplo do 2 também. E nesse caso, você exclui o cara já na entrada, né? Quer dizer, processar essa entrada para 3, 2, 6 e 5 é a mesma coisa que processar para 3, 2 e 5. O 6 ele já é um múltiplo de um cara que está na entrada. Então, eu posso já me livrar dele, ele não entra, né? Então, eu já faço isso para não ter problema. Mas você vai dizer, professor, mas você de novo está falando quantidade de múltiplos, mas o enunciado fala em soma. É que dá na mesma. Tá? Saber a soma a quantidade dos múltiplos ou a soma dos múltiplos é basicamente o mesmo problema. Por quê? Eu quero saber um dado a soma dos múltiplos de A no intervalo de I a F. Por que a soma dos múltiplos de A no intervalo de I a F é a mesma coisa, o problema é o mesmo de encontrar quantos múltiplos o A tem nesse intervalo. Né? Bom, eu vou primeiro fixar o intervalo, o lado esquerdo do intervalo em 0. Porque fixando para 0 fica tudo mais fácil, né? Porque daí se eu quero alguma coisa restrita ao intervalo I, F, é só eu resolver para F, resolver para I menos 1 e fazer uma resposta menos a outra. Tudo bem? Então, somar todos os múltiplos de A até F. Por que é essencialmente a mesma coisa que contar quantos múltiplos o A tem até F? Veja, eu quero somar, né? Eu quero somar A mais 2A mais 3A, etc., até exceder o F, né? Então, essa soma aqui de A e I, eu posso jogar o A para fora e fica a soma I, né? Soma I ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4, etc.,
até um dado n, que é a quantidade de múltiplos que o A tem no intervalo, isso é n mais 1 sobre 2. Então, encontrando essa quantidade de múltiplos que o A tem no intervalo, faço a soma de Gauss, né? Multiplico por A e, beleza, eu tenho a soma dos múltiplos de A no intervalo de 0 até F. Né? Resolvo para F, resolvo para I menos 1, passo um menos o outro e está tudo bem. É modular, então na subtração modular tem que tomar aqueles cuidados, né, de somar o primo antes para daí subtrair, para daí tirar o módulo do primo, enfim, mas é isso. Eu não vou entender maiores detalhes sobre esse problema. Eu posso até mostrar o código, se for o caso, mas o meu código praticamente deu bastante curtinho. E a C e mudança, ó, eu basicamente fiz um for aqui das bitmasks, decidi o sinal da bitmask, e aí soma dos múltiplos do número até F mais P, menos a soma dos múltiplos do número até I menos 1. Tá? Pega a resposta, soma com P e tira o módulo P. Soma dos múltiplos de um número, esse número é o LCM, né? Que eu fui construindo, multiplicando cada um dos carinhas na bitmask e tirando o máximo de divisor comum. Então, e a soma dos múltiplos é basicamente o número vezes B vezes BI mais 1 sobre 2, soma de Gauss. O que é legal disso aí... De L sobre o número. Pode falar. Isso funcionaria junto com o LCM módulo. Se a gente enfiasse módulo em tudo, nessa equaçãozinha aí, também funcionaria. Né? Porque são todas as operações inteiras. O LCM aqui, é que eu acho que fica complicado, porque no LCM eu tenho que podar quando ele cede o F, né? Não, sim. Então, tirar o módulo aqui não... Eu tô falando em complicar o problema. O problema do jeito que tá, ele tá fácil. Entendi, para complicar o problema. Tá bom. Se a gente aumentasse o intervalo que desse para fazer, por exemplo. Aumentasse ele de forma que precisaria fazer o módulo, precisaria calcular LCM módulo e precisaria também calcular em módulo a soma dos múltiplos. Tá. Mas, bom. Tá bom. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Tudo bem? Bom, o problema aqui, como foi posto, é isso. Não tenho mais nada para falar sobre ele. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse problema? Eu só quero que o Uri coloque os problemas no site logo. Logo, né? Para vocês praticarem, né? Pois é, e passarem raiva de tudo que vocês não fizeram na prova. Vamos para o próximo, então? O próximo é esse problema lindo do Gabriel Galli. Gabriel Galli foi meu aluno em Chapecó. Ele foi finalista da maratona, foi para a final brasileira de 2014. Quando ele era calouro, o time dele era o time Euterpe, foi um dos times mais divertidos que a gente já teve lá. Eram divertidos mesmo, porque os piás não levavam muito a sério a carreira deles maratonistas, eles eram muito novos, eram calouros, assim, mas eles se divertiam demais praticando e treinando. Era a maior bagunça os treinos com eles, assim, era muito, muito, muito legal. E eles foram para a final brasileira em Fortaleza no primeiro ano que eles competiram, eles estavam no segundo semestre de graduação. Gabriel Galli foi um aluno bem bom que a gente teve lá em Chapecó, depois ele se formou e hoje está na Mendelix, né? E eu lembro que quando eu estava para sempre doutorado, em 2016, o Gabriel já devia estar no terceiro ou quarto ano de curso, e aí a gente ia fazer um contest de despedida, um contest que eu ia me despedir do pessoal do Chapecó para vir aqui para fazer doutorado, né, 2016. E nesse contest, o Gabriel fez esse problema. E era um problema muito legal. O problema não começava aqui, tá? Isso aqui eu pedi para ele adicionar só para fazer o problema ter alguma coisa sobre o Sul, né? Mas o problema começava com 27 de abril de 1597, né? E era a carta do Kepler para o Galileu. Então era exatamente como está na sequência, assim. E eu adoro a descrição desse problema. Eu acho lindo o problema.
toda a temática Kepler, Galileu, o nascimento do método científico, a excentricidade de órbita de planeta, tá? Eu acho muito, muito, muito legal. Eu adoro a história, acho muito legal o jeito como o Gabriel escreveu o problema. E só que a gente nunca aproveitou esse problema, porque... Eita. Meu Deus! Caiu da texto. Opa! Deu Ctrl W. Ah, não. Deve ter acabado na hora de voltar. Eu voltei. Eu cliquei em alguma coisa que não devia ter clicado ali, né? Tudo certo, eu vou voltar. Então tá bom. Onde é que eu tô? Putz, eu me perdi aqui. Ah, tá. E aí a gente nunca aproveitou esse problema, né? O problema se manteve em segredo entre eu e ele por todos esses anos. E aí, quando chegou a oportunidade de fazer essa Maratona do Sul, eu, né, perguntei para ele se podia colocar o problema, ele topou, ele entrou no comitê também, ajudou a resolver todos os problemas e tal, a revisar. E aí foi bem divertido, eu gostei muito, eu adoro esse problema, eu acho que ele é o problema mais bem escrito da prova, adoro essa historinha e tal. E ele não é um problema difícil, mas eu acho que ele é um problema que o enunciado assusta, né? Então você começa a ler o problema e, meu Deus do céu, já começa sobre deslocamento. Como é que é isso aqui em português? Acho que é anomalia de deslocamento, alguma coisa assim, né? Que é a tradução disso em português. Anomalia média. Tem anomalia média, aí periélio, deslocamento médio, todas essas coisas. E aí você, cara, o que tem que fazer aqui, né? Acho que no final, quando começa a falar das coordenadas dos planetas e dos corpos celestiais, tem uma frase que eu acho que meio que entrega o que você tem que fazer no problema, que é... Cadê? Aqui. O que queremos saber é se tem algum corpo celeste que está atualmente ou na fronteira de um triângulo formado por outros 3 corpos do Sistema Solar. Isso aqui eu acho que é o que entrega o problema. E você percebe, calma, tudo que eu preciso saber aqui é calcular as posições dos planetas, calcular a posição do corpo celeste perigoso e saber se esse único corpo celeste perigoso está no fecho convexo dos planetas. Só o que tem que fazer. Não é um problema difícil, é um problema de fecho convexo. O problema é calcular as coordenadas dos planetas, né? E calcular as coordenadas dos planetas, você basicamente tem que seguir o roteirinho aqui com bastante cuidado por conta do double, né? Então, basicamente o roteirinho aqui é, bom, você vai receber ali para cada planeta, né, para cada um dos K planetas, você vai ter a distância do periélio, a distância do afélio e o período orbital e o tempo desde o último periélio. Então, você recebe esses 4 valores para cada planeta, né? Aí você vai seguir o roteirinho. Primeira coisa é calcular a anomalia média do planeta, né? Que a anomalia média é dada aí pelo número de dias desde o periélio e o seu deslocamento médio, né? Aí você tem esse M. O deslocamento médio é dado por 2π sobre O, onde O é justamente o período orbital que foi passado ali. Então, assim, assusta um pouco a descrição do problema, mas é só você ir lendo e fazendo as continhas que está tudo certo. O problema maior que eu acho desse problema é aqui. Logo na sequência, quando vem justamente a famosa equação de Kepler, que a gente até estuda no ensino médio, né? Equação de Kepler, que é essa equação aqui, né? Quer dizer, você tem a anomalia média e você tem o Ezinho, né? Que é a excentricidade da órbita. Esses 2 valores você tem. E você precisa encontrar a anomalia excêntrica, né? O Ezão. Né? E você tem que resolver a equação de Kepler, que inclusive aqui na historinha ele fala assim, eu estou tendo dificuldade para resolver essa equação. Porque essa equação é uma daquelas equações transcendentais, né? A gente não consegue resolver, achar o valor de Ezão
se a gente tem o Mzão e o Ezinho. Não dá para fazer isso algebricamente. É uma equação transcendental que não tem solução algébrica. Mas aí, né, talvez com algum pouco de intuição, malícia, sei lá o quê, você pesquisa, por exemplo, no Wolfram Alpha sobre a equação de Kepler, uma equação muito famosa, né? Isso aí é assunto do ensino médio, e você percebe que essa função, né, a função m em função de E, é uma função monótona. E se é uma função monótona, o que a gente pode fazer com ela? Busca binária. Mas assim, essa é a cereja do bolo do problema. Você encontrar o E, tendo o M e o Ezinho, né, através da busca binária. Não é lá tanta coisa. Claro, acho que é um pouco complicado o seno e cosseno. Tem que tomar um pouco de cuidado na hora de codar, porque é sempre bom. O Gabriel elaborou o problema pensando em erros de precisão, tomando cuidado para que os erros não comprometessem a corretude das respostas do grupo, mas uma coisa que é importante você fazer é que quando o seno ou cosseno vai dar 0 ou vai dar 1, quer dizer, está muito próximo de 0 ou muito próximo de 1, você setar para 0 e setar para 1. Quer dizer, se deu menor que epsilon, seta para 0. Se deu maior do que 1 menos epsilon, seta para 1. Então, isso é um detalhe que você tem que fazer no código para que as coisas deem certo, tá? Onde é que eu tô? Então, tem uns detalhes, assim, de cuidado mesmo com o ponto flutuante que você tem que ter no código, senão o código não passa. Mas não é muita coisa. Quer ver? Bom, depois que você encontrou aqui, né, o Ezão, todo o resto é só seguir roteirinho, né? Você encontra as coordenadas polares do planeta, né? A coordenada polar quer dizer, ele até fala aqui em algum lugar, aqui a coordenada polar R0, com respeito ao Sol, e tendo com respeito ao Sol, você tem as coordenadas de todos os planetas se você coloca o Sol na origem, né? Então, basicamente é isso. Deixa eu mostrar alguma coisa do código, se eu quiser mostrar, que seja interessante. Só para falar um pouco desses cuidados com o double. Estrutura ponto, vetor, produto vetorial, produto escalar, binária. Na hora que eu vou pegar um planeta com os 4 parâmetros e converter ele para um ponto. Então, faço a busca binária para encontrar o Ezão. Vai simplificar o Oi? Tô olhando esse código aí. É muita coisa. Mas é só seguir o roteirinho, né? Quer dizer, faça a busca binária. Veja que é uma linha, né? É tudo o double que eu vou citando os double aqui. Então, aí eu encontro o Ezão, encontro o seno de Ezão, cosseno de Ezão, aí eu tenho que jogar para 0, se for menor que epsilon, por exemplo, cosseno de θ, seno de θ, o R lá, que é dado também pela descrição do problema, e o ponto é R vezes cosseno de θ, R vezes seno de θ. É isso. Eu tenho o ponto do planeta. Tá? Esse aqui é o coração do problema, eu diria. Porque fez convexo. Tá? Esse código eu fiz com que sorte até. Eu não fiz com sorte, mas fiz com que sorte. Tanto faz. Mas o coração do problema, eu diria que é isso aqui. Veja que não é tanta coisa assim. Acho que o cuidado mesmo maior é no seno, no cosseno, para qualquer coisa você seta eles para 0. Eu acho que sem isso aqui não passa, mas não é muita coisa. Professor, eu tentei pelo método do ponto fixo, que você vai iterando várias vezes, e tanto é que a gente submeteu várias vezes porque eu estava fazendo a busca binária entre o TLE e o WA. Para ver se eu conseguia a precisão suficiente, entendeu? Entendi. E pode ser que o problema...
Pode ser que o problema nem tenha sido isso. Pode ser só o meu cosseno mesmo, que eu não tratei quando chega muito perto de zero. Ou... Provável. Pode ser só isso. O meu convex hull, assim, eu tratei tudo que podia ter. Mas eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, para ser sincero, ali na equação de Kepler. Então, acho que foi isso mesmo que eu errei. O feixe convexo tem que tomar cuidado. Não é... Porque é um feixe convexo que você pode ter pontos colineares, você pode ter toda aquela bagunça. Então, dependendo do teu código de feixe convexo, se ele não dá conta dessas coisas, desse monte de caso especial, assim, dá ruim. Por exemplo, imagina que todos os pontos são colineares. Então, você tem um planeta, você não tem triângulo sendo formado ali por 3 pontos para você ter o planeta na fronteira de 3 pontos, de um triângulo, né? Porque você não tem triângulo. Então, tem todas essas... A definição diz claramente, né? Tem que estar na fronteira de um triângulo formado por 3 planetas. Então, tem essas chatices aí que tem que tratar no feixe convexo. Mas qualquer código um pouco mais decente de feixe convexo vai ter essas coisas, tá? A gente tem um template que a gente já testou em vários códigos, então e nisso passou. Aí eu confio. Então, eu acho que o problema não é no feixe mesmo. Convexo, né? O problema ele foi realmente em calcular as coordenadas dos planetas. E, bom, né? Acho que esse problema ele sai quando você percebe ali a monotonicidade da equação de Kepler. Beleza? Eu gosto desse problema. Eu gosto mesmo. Bora. Vamos pro próximo, então. E aí... O problema é treinador de double. Aí a gente tem o H e o E. Vou falar do H primeiro. Que o H é tipo... Sabe aqueles problemas dos atesco, assim, né? Que o cara enfia um monte de coisa num problema só, mas nada tão bem escondido, assim, né? Nada que não esteja na cara. É o problema H. Tá? Acho que a parte que é mais difícil dele é depois que você já processou todas as strings aqui. Então, assim, sendo bem rápido, tá? Vou tentar ser rápido na explicação, assumindo que vocês já leram o problema, já tentaram, já sabem do que eu tô falando. Basicamente, o que você tem que fazer é achar esses tais Hzão das araucárias, né? E para você ter o Hzão das araucárias, o Hzão da araucária, você precisa pegar o valor dado junto com cada araucária e somar com o número de ocorrências do nome de cada araucária no cânon. E isso você vai fazer com o Arrow-Coracic. Ponto. Não tem nenhum segredo aqui. A coisa é só mesmo, tipo, o cara tinha um problema de alguma outra coisa e resolveu enfiar um Arrow-Coracic ali para dar uma parte da entrada. Assim, o negócio não tem aqui segredo nenhum. Um pequeno cuidado do Arrow-Coracic, né? Mas isso eu já tinha comentado em alguma oficina que a gente falou de Arrow-Coracic, que dependendo da implementação que você pega de Arrow-Coracic na internet, a implementação não é muito boa, porque o número de ocorrências da palavra aqui... deixa eu mostrar o código, vai. É um detalhe que eu já vi em implementação na internet de Arrow-Coracic que faz um negócio errado. Não é errado, mas que toma mais tempo do que precisa. E eu fiz questão... Se tiver no CP Algorithms, me fala. E daí eu mando lá um PR para eles. Eu não sei, sabe? Eu não lembro mais. Faz sempre que eu vi a página do CP Algorithms de Arrow-Coracic, não sei como é que tá lá. Mas é isso aqui, ó. Eu vou processar uma string T, tá? Então, o que eu vou fazer? Toda vez que quando eu vou pulando aqui nos nós de saída do autômato, eu vou incrementar a flag, um contador de ocorrências para o nó do autômato. E não percorrer todas as palavras que estão gravadas no vetor, esse vetor IDX, porque o vetor IDX dentro de um nó do autômato guarda os índices de todas as palavras do dicionário que correspondem àquele nó, tudo bem? Se eu quiser, toda vez que eu
eu vou pulando aqui nesse for dos links de saída. Se eu quiser fazer um outro for aqui dentro para ir linearmente em todas as palavras do dicionário que correspondem àquele nó e incrementando a ocorrência de cada uma delas, isso vai ficar um algoritmo que ele é linear na soma de quais valores? Na soma do comprimento total das strings do dicionário, na soma do comprimento da string de texto e linear na soma do total de ocorrências de palavras do dicionário no texto, ok? É linear na soma dessas três coisas. Aqui eu faço um pouco diferente, ó. Eu tenho o número de ocorrências não das palavras do dicionário no texto, mas sim o número de ocorrências de vértices do autômato, de nós do autômato no texto. E aí, depois que eu termino o processamento da string T, da string de texto, é que eu faço um for por todos os nós do autômato propagando as ocorrências de cada nó as palavras do dicionário. E aí fica um negócio que é linear, não no número de ocorrências de palavras do dicionário no texto, mas sim linear no número de ocorrências de nós do autômato no texto. Que é uma coisa que pode ser menor. E às vezes pode ser muito menor. Tá? Dependendo aí de como a entrada é setada. Tudo bem? Eu forcei a entrada para que a outra implementação não passasse. Tá? Só que depois que eu tive que encolher as entradas, eu não testei mais se a outra implementação passava ou não. Então eu não sei, honestamente. Mas a primeira versão do problema não passava a outra implementação que é a Rucurasic, tá? A gente fez sem isso e atingiu o objetivo, não passou mesmo. Ah, não passou? Bom, tudo bem. Mas assim, agora vamos para a parte que realmente interessa. Quer dizer, o que você tem, no final das contas, é uma sequência de inteiros. Né? Não interessa se esses inteiros foram obtidos com a Rucurasic ou com whatever. O que você tem aí é uma sequência de inteiros. Representam valores aí, né? Sei lá. E você quer saber, né, o menor número de passos para entregar uma mensagem de uma araucária I para uma araucária J. E tem a regra lá, explícita, né, na descrição do problema, que a regra é uma mensagem pode ir diretamente, e com cuidado isso, mas uma mensagem pode ir diretamente de uma araucária I para uma araucária J se não tem alguma araucária mais alta do que I entre I e J, tá? Então, quer dizer, essa araucária aqui, ela pode mandar mensagem direto para essa aqui, né? E ela pode mandar mensagem direto para essa aqui e para essa aqui também. Mas essa araucária aqui não pode mandar mensagem para essa aqui, porque tem essa outra que é mais alta no meio do caminho. Tá legal? Essa aqui pode mandar mensagem para esta e para esta. Esta aqui pode mandar mensagem para todas essas araucárias e para todas essas araucárias. Só não pode mandar mensagem para esta aqui, porque tem essa aqui que é mais alta. Tudo bem? Então, a gente vai ter aí o que começa a ser relevante, né, para a gente entender qual é o range, né, qual que é o intervalo dado uma araucáriazinha lá. Qual que é o intervalo de araucárias para as quais eu posso mandar mensagem, né? E é o intervalo mesmo, né? Até uma determinada araucária eu consigo olhar para frente, até uma determinada araucária eu consigo olhar para trás. Eu vou chamar esses caras de next e previous, né? De cada araucária.
esse cara aqui é o next greater element, e esse cara aqui é o previous greater element. Né? A gente já trabalhou isso no clube, e a gente sabe que dá para calcular isso aqui em tempo linear com uma pilha bem fácil. Né? Eu saber aí quem é o próximo cara nessa sequência de números que é estritamente maior, e o cara anterior, o primeiro cara anterior, que também é estritamente maior na sequência de números. Tudo bem? Então, next greater element e previous greater element. Tá bom? Bom, o problema aqui é saber o menor número de voos da gralha azul para ir da araucária I e para a araucária J. E aí a gente começa a perceber que esse problema ele tem uma estrutura gulosa. Né? Quer dizer, se eu quero ir da araucária I para a araucária J, sempre compensa se eu não consigo ir direto de I para J, sempre compensa eu ir para a araucária que enxerga o mais próximo possível de J. Né? Não necessariamente é a araucária, o next do I. Às vezes pode ser até o previous do I, porque eu posso ter uma araucária bem grandona, bem alta no previous, que já enxerga o meu J direto, porque ela é muito alta. Né? Então, às vezes, não compensa ir para o next, compensa ir para o previous. Quer dizer, eu tenho essa estrutura gulosa, que é sempre fazer o próximo voo para a araucária que enxerga mais longe na direção onde está meu J. Se meu J está para frente, então eu quero fazer o próximo voo para a araucária que enxerga mais para frente. E se eu quero ir para trás, eu tenho que fazer o próximo voo para a araucária que enxerga mais para trás. Né? Então, entre o next e o previous, sempre tomar a araucária que vai olhar mais longe ou para frente ou para trás, dependendo se meu J está para frente ou para trás do I. Tudo bem? Então, eu poderia ir pulando, né, fazendo essas escolhas gulosas, até para sair da araucária I e chegar na araucária J. Beleza. Né? Tomando sempre essa escolha gulosa, o problema é queries. Eu tenho uma quantidade bem grande de queries, né? 8 vezes 10 na quarta query. Vocês percebem que esses valores quebrados aqui, né? 4 vezes 10 na quinta, 8 vezes 10 na quarta, 2 10 na sexta. Tudo isso aqui foi ajuste fino que a gente tem que fazer no URI pro problema entrar no portal, né? Mas tá tudo bem. Então, ó, 7 vezes 10 na oitava. Não, isso aqui é o valor dos inteiros, né? Tá bom. Com isso, veja, se eu tenho essa quantidade de queries para responder, e eu posso ter uma entrada muito perturbada, assim, em que eu não consiga dar grandes voos. É meio claro, assim, né? Que à medida que eu vou dando voos, uma quantidade suficiente grande de voos, eu vou ficando só com araucárias muito altas e já não começa a valer, não começa a importar mais as araucárias menores. Então, quer dizer, os voos vão ficando cada vez maiores mesmo. Eu vou olhando cada vez mais para frente. Isso eu acho que é meio fácil de você intuir. Mesmo assim, a quantidade de voos pode ser bastante grande, né? A quantidade de voos ela pode ser algo linear em N, aí que você tenha que dar. Então, ou linear ou pelo menos raiz, né? Porque acho que pode ser até linear, né? Pensa numa situação bem extrema, assim, que as araucárias seguem uma peazinha, e aí no final você quer ir para a araucária que está lá, que é baixinha, que está escondida atrás dessa escadinha de araucárias. Então, pode ser linear, né? E aí, se for linear, não vai dar, né? Porque eu tenho 4 vezes 10 na quinta araucárias, 8 vezes 10 na quarta queries, esquece. Né? Ainda que seja difícil para o problem setter forçar todas as queries serem lineares, mas alguma coisa aí nessa direção ele pode forçar para essa estratégia não passar de jeito nenhum. Então a gente precisa de uma coisa um pouco mais esperta para resolver esse problema. A gente não pode ir fazer essas gralhas azuis, essa gralha azul, e pulando assim para o next, e para o next, do next, do next, do next, assim, de um em um, porque isso não vai dar. Né? De qualquer forma, eu já vou definir aqui uma estrutura que é importante, que essencialmente é tudo isso que a gente acabou de formalizar. O next de uma variável, de uma posição I, de uma araucária I, eu falei, né, que é
próxima araucária mais alta para a direita aí da minha araucária na posição I. E o previous da araucária I é o previous greater element, né, da araucária I. Então, para trás, qual é a primeira araucária mais alta? Eu vou definir também o next 2 da araucária I. O next 2 da araucária I, ele não é o next do next. Por que ele não é o next do next? Porque pode ser que indo para o previous primeiro, pode ser que tomando o next do previous, eu consiga ir ainda mais longe, né? Naquela ótica que eu falei, naquela estratégia que eu comentei com vocês, de a gente querer olhar sempre cada vez mais para frente. Então, pode ser que esse cara aqui seja até melhor do que esse aqui. Então, o next 2 do I, ele vai ser o máximo desses dois valores. Legal? E o previous 2 vai ser, analogamente, o mínimo do previous do I. E o entre o previous do next do I. Porque pode ser que compense, né? Eu primeiro ir para frente para depois ir para trás. Tudo bem? Então, eu defino genericamente desse jeito, analogamente, né? Eu vou definir o next K do I e o previous K do I. Tudo que eu quero, no final das contas, é saber o quanto que eu tenho que crescer esse K aqui para que o next K do I seja pelo menos o J, isso se o J estiver para frente do I, né? Ou então, quanto que eu tenho que crescer esse K para que o previous K do I seja menor ou igual que J, caso o J esteja para trás do I, né? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é encontrar esse K. E crescendo esse K de 1 em 1 é exatamente a estratégia que a gente acabou de comentar e a gente sabe que não funciona. O que a gente pode fazer é ir crescendo esse K, não de 1 em 1, mas com binary lifting, né? Eu pré-computo para todo I o next K de I, sendo K toda a potência de 2, até log do número de araucárias. Então, eu vou ter pré-computado para todo I, uma tabelona, né? O next 1 de I, que é o 2 na 0, o next 2 de I, o next 4 de I, o next 8 de I. Porque daí, para cada query que eu quero fazer, que eu quero descobrir o K exato, tal que next K de I é pelo menos J, tendo a tabela pré-computada do next K de I para as potências de 2, né, eu vou com o K até onde passa o J, e aí começo do cara anterior, eu vou começando, e com isso eu consigo responder cada query em tempo log n ao quadrado, né? Porque são log n pulos, cada pulo eu vou ter que fazer, vai ser uma estrutura, né, log n por log n, e em log n ao quadrado, com binary lifting, eu consigo responder as queries. Tá bom? Esta é a solução esperada para o problema. Eu acho que o grande pulo do gato aí, que talvez não é muito comum para muitas pessoas, é usar o binary lifting para esse tipo de coisa, né? Às vezes a pessoa está acostumado a usar binary lifting mais para RMQ e coisas do tipo, mas binary lifting é uma técnica bem poderosa, né? E muito simples também de codar, porque é só um forzinho para preencher uma tabela, então é bem de boa de fazer. Ok? Dúvidas, perguntas, comentários sobre esse problema? Rafael, vocês fizeram assim, né? A gente morreu, assim, um pouco no Hukurasik, um pouco no Binary Lifting, porque eu acho que tinha algumas coisas que dava para melhorar em cada um deles. Eu posso comentar mais. A gente teve a ideia, foi sofrido, demorou bastante, mas a gente teve a ideia. Só que aí na hora de implementar, a gente estava com pouco tempo e aí a implementação não ficou das melhores ali. Aí faltou aquele detalhe no Hukurasik, eu fiz aquela questão ali de achar o range, né, que cada cara podia ver com uma busca binária para trás e uma para frente, então adicionou mais um log, enfim. Uhum. Se bem que adicionou mais um log, mas isso na fase de pré-computação não ia fazer diferença com a busca binária. Porque depois você tem que pagar um fator log n ao quadrado mesmo por query. Não sei se ia fazer
se ia comprometer. Claro, dá para fazer com pilha, né? Mas acho que não precisa fazer com pilha ali. Você pagar um fator log ali para achar, para os caras, acho que não seria um problema na complexidade, né? Mas o Arco Coracic, acho que sim. Bom, não é um problema fácil de codar. O meu código deu grandinho até. Tenho 10 minutos para falar do E, então não vou mostrar meu código. Mas o código acho que foi o maior de todos os meus. Com certeza o H foi o que deu mais código. Né? Bastante coisinha para você fazer, né? Tem que fazer uma Coracic, tem que fazer o binary lifting, tem que responder as queries com cuidado também, né? Porque você pode passar dos limites do vetor rápido, então tem uns detalhes chatos para tomar cuidado, mas não é tanta coisa assim, sabe? E aí vem o problema E. Um problema que talvez seja o que eu mais gostei de fazer. Não considero ele difícil, eu vou conseguir explicar em 9 minutos. Olha só. Mas esse problema ele é bem diferente do outro, no sentido de não é um problema de muita coisa colocado ali junto, mas meio que as coisas meio que se revelam. Quer dizer, você consegue enxergar cada coisa. Aqui é um problema só. E é um problema que ele tem um pouco de cara de dominação em grafos, né? Dominação em grafos é um problema em que você quer, por exemplo, selecionar vértices de um grafo. Geralmente você quer selecionar o menor número possível de vértices, de modo a que todo outro vértice do grafo seja dominado por algum dos vértices que você selecionou. Né? Dominado quer dizer seja vizinho de pelo menos um dos vértices que você selecionou. Então, se você conhece dominação em grafo, olha esse problema e você acha que se trata de dominação. Mas aí você começa a perceber, tem coisa esquisita aqui, porque não está pedindo para selecionar a menor quantidade de províncias, de vértices, e você tem uma questão das províncias irmãs. Né? Cada província tem a sua twin sister, qualquer coisa assim, a sua cidade irmã, a sua província irmã, e das cidades irmãs você só pode selecionar no máximo uma. Aí você começa a perceber que esse problema é um daqueles problemas de múltiplas soluções, quer dizer, você só tem que printar alguma seleção que funcione. Então, uma primeira propriedade importante se você tem alguma solução possível que para algum par de províncias irmãs não seleciona nenhuma delas, você não altera a corretude da solução selecionando arbitrariamente uma das províncias irmãs para todo par de províncias irmãs que não foram selecionadas. Quer dizer, então eu posso supor, sem perda de generalidade, que para todo par de províncias irmãs, eu vou ter que selecionar uma delas. Ou pego uma, ou pego a outra. Ok? Porque se tem uma solução em que nenhuma das duas é tomada, eu posso arbitrariamente pegar uma delas que eu não altero a corretude da solução. Começa a conversa por aí. Na hora que a gente começa a conversa por aí, você pode enxergar esse problema como uma variante de SAT. Né? Em que cada par de províncias irmãs, cada par de cidades irmãs, corresponde, na verdade, a uma variável da tua fórmula booleana. E aí, cada linha aqui da entrada corresponde a uma cláusula. Né? Então, quando eu digo que a variável, a província 1, né? Quando eu digo que a província 1 tem estrada dela para as províncias 4, 2, 5, 6, 8, 7. Então, 4, 2, 5, 6, 8 e 7. Né? Eu sei que vai ser sempre 6 estradas saindo de cada província, apesar de um número arbitrário de estradas chegando. Então, isso eu entendo como sendo uma fórmula booleana, uma cláusula, uma fórmula booleana, com exatamente 7 literais. Né? O literal que eu vou chamar de cabeça daquela cláusula, que é, aqui no caso, o 1, e os demais literais. 2, 5, 6, 8, 7 e 4. Tudo bem? O 2 é a negação do 1, o 5 é a negação do 6, né? Sempre assim, cada ímpar é a negação do seu sucessor.
o 8 é a negação do 7, e tem o 4 aqui, que é a negação do 3, mas o 3 não está na cláusula, tá? O que você quer construir nessa variante maluca do SAT aqui é uma valoração das variáveis de modo a satisfazer ou a cabeça da cláusula, ou então, pelo menos, 2 literais da cauda da cláusula. É isso que você tem que construir. Uma valoração das variáveis dessa fórmula booleana, SAT, né? De modo que em toda a cláusula eu satisfaço ou a cabeça, ou então pelo menos 2 literais da cauda, ok? E é garantido pela descrição do problema que existe uma valoração que faz até mais que isso. Existe uma valoração que, se satisfaz a cabeça, também satisfaz pelo menos 3 literais da cauda, e se não satisfaz a cabeça, satisfaz pelo menos 4 literais da cláusula. Ok? E aí, a questão a gente resolve com SAT probabilístico, com random walks, tá bom? A gente já comentou isso, esse assunto a gente já falou sobre ele num problema muito tempo atrás no clube. Era um problema de pizza, que tinha que selecionar os toppings das pizzas. Basicamente também construir uma valoração do SAT, não sei se vocês lembram desse problema. Mas eu vou explicar aqui focado no nosso problema, tá? Você tem... a solução ela é uma generalização do algoritmo probabilístico para o 2SAT do Papadimitriou. Tem esse algoritmo aí, que é um algoritmo probabilístico que trabalha com random walks em grafos, tá? E é um algoritmo que o Papadimitriou desenvolveu para o 2SAT, ele é probabilístico, ele é polinomial. E a ideia, não vou falar desse algoritmo porque eu tenho 3 minutos, eu vou falar já direto no nosso problema, tá? Eu tenho essa valoração, que eu vou chamar de T estrela, que é a valoração de referência, que é essa valoração que o enunciado do problema me garante, né? Ela me garante que eu vou... que existe essa valoração que satisfaz ou a cabeça e pelo menos 3 da cauda, ou então pelo menos 4 da cauda, tá? Então, se eu chuto uma valoração qualquer, eu chuto lá uma valoração qualquer, tudo bem? Essa valoração qualquer que eu chutei, que eu aleatoriamente atribuí valor de verdade para as variáveis, né? Ela vai concordar com a minha valoração de referência em algum número de variáveis, né? Em algumas variáveis, em um número i de variáveis, ela vai concordar, e em n menos i, ela vai discordar, tudo bem? Então, o que eu consigo fazer? Eu vou em cada cláusula em que os critérios do problema não são atingidos, tá? Então, é uma cláusula em que, com certeza, eu não estou satisfazendo a cabeça da cláusula, e na cauda eu tenho, no máximo, um literal satisfeito, né? Quer dizer, ou eu tenho nenhum literal satisfeito, ou eu tenho só um literal satisfeito, ok? Então, se eu conseguir uma estratégia para flipar o valor verdade de alguma variável da fórmula, de modo que a probabilidade de o número de variáveis em que a minha valoração T concorda com T estrela, né, de modo a garantir que essa probabilidade seja pelo menos meio, para que esse número aumente de 1, né, e seja, então, de no máximo meio, para que decresça, né, para i menos 1, com certeza uma das duas coisas vai acontecer, né? Ou eu vou ter uma variável a mais concordando, ou vou ter uma variável a menos concordando, né? Mas se eu fizer isso, eu vou estar fazendo com essa estratégia, que sabe Deus qual vai ser, né? Que eu vou definir, passeios aleatórios nesse grafo, que que tem todos os números aí de 0, os vértices são números, né? De 0 até n, né? 0 significa não estou concordando em nada, e aí qualquer coisa que fizer vai com probabilidade 1 me mandar para o vértice 1. E n quer dizer estou concordando em tudo, então com probabilidade 0 eu volto para trás,
porque com probabilidade 1 eu fico aqui, porque eu já sei, eu já consegui uma valoração que satisfaz os critérios do problema, e ainda mais, porque essa valoração de referência ela faz coisas mais fortes até do que o problema rapidinho. Eu já estourei meu tempo, mas eu vou tentar concluir bem rapidinho. Então, basta eu garantir essas probabilidades, quer dizer, de pelo menos meio para ir para frente nesse grafo, e no máximo meio para ir para trás, que o teorema lá nos diz que com o número esperado, isso é bem fácil de provar, viu? Basicamente, você estabelece uma recorrência sobre a esperança, e você prova que o número esperado de passos nesse grafo aqui, para que você atinja uma valoração que satisfaz as restrições do problema, esse número esperado é aproximadamente n ao quadrado. Então, com n ao quadrado, aplicações dessa estratégia, eu chego numa valoração que satisfaz tudo que eu preciso satisfazer. Tá legal? Isso é muito legal. Agora, eu tenho que achar essa estratégia, né? Achar essa estratégia aqui com probabilidade meio, pelo menos meio, me joga para frente, e com probabilidade no máximo me joga para trás. E aí, então essa estratégia é a seguinte. Pô, eu tô numa cláusula, rapidinho aqui, tá? Tô numa cláusula em que eu não tô satisfazendo a cabeça da cláusula, com certeza. Porque se eu estivesse satisfazendo a cabeça, eu nem olharia para essa cláusula. Então eu vou olhar para uma cláusula onde o critério do que o problema pede, não do que o problema garante. O problema pede está sendo quebrado. Né? Então eu não estou satisfazendo a cabeça dessa cláusula. Eu tenho duas opções. Ou eu chuto que o literal cabeça dessa cláusula está discordando da valoração T estrela, e aí eu vou lá e flipo ele, né? Ou eu chuto que ele está concordando com a valoração T estrela, e eu flipo algum literal da cauda, né? Algum literal que não está sendo satisfeito, porque eu posso ter um literal sendo satisfeito, né? Então eu escolho um dos pelo menos 5 literais que não estão sendo satisfeitos e flipo ele para poder ver o que dá, tá? Essa é a minha estratégia. Então eu tenho que definir uma probabilidade, né, de flipar a cabeça, ou então amostrar uniformemente algum literal da cauda que não está sendo satisfeito para flipar ele, né? De modo que nas duas circunstâncias eu garanta que a minha probabilidade de aumentar o número de variáveis em que a minha valoração concorda com T estrela é pelo menos meio. Porque eu não consigo controlar a probabilidade desse literal aqui concordar com a valoração T estrela. Eu não consigo controlar essa probabilidade. Quer dizer, tem muita dependência de probabilidade aí que as coisas fogem do meu controle. Mas se eu garantir que a probabilidade nas duas circunstâncias é pelo menos meio, eu chego no que eu quero, tá? Então eu quero achar uma probabilidade P para flipar esse literal, tal que eu vou para frente com certeza com pelo menos meio. Por causa do meu tempo, eu vou abrir um editorial que eu escrevi para esse problema, só para as coisas estarem lá já escritas e concisas e as contas feitas. Vamos lá, rapidinho. Onde é que está isso? Vamos, Zatesco TXT. Ó, então, operação 1. Inverta a valoração da variável na cabeça da cláusula C. Operação 2, eu sorteio, sob distribuição uniforme, algum dos pelo menos 5 literais da cauda da minha cláusula que não são satisfeitos. E aí flipo o literal que eu sorteei. Né? Não controlamos a probabilidade de T estrela satisfazer ou não a cabeça da cláusula. Então a gente quer garantir a probabilidade de sucesso que ela seja pelo menos 2. Né? Então, a gente vai garantir que essa probabilidade pelo menos meio, não 2, a gente vai garantir que essa probabilidade de sucesso é pelo menos meio, tanto condicionada ao evento de T estrela satisfazer a cabeça da cláusula, quanto condicionada ao evento de T estrela não satisfazer a cabeça da cláusula. Então, a gente quer definir uma probabilidade P de escolher flipar a cabeça, quer dizer, realizar essa operação 1, né, flipar a cabeça. Então, a gente quer escolher essa probabilidade de P, de modo a garantir que, condicionada tanto a um evento quanto ao outro, a probabilidade de sucesso seja pelo menos meio. Tudo bem? Então, vamos lá. Se T estrela satisfaz a cabeça de C,
eu tenho garantido do problema que tem pelo menos 3 literais da cauda que também são satisfeitos. Então, eu vou alcançar sucesso se eu flipo a cabeça não é satisfeita, então se eu flipar, beleza, eu vou alcançar sucesso. Ou então, se eu errar, né, e escolher não flipar a cabeça, eu ainda assim posso acertar flipando algum literal da cauda. Porque eu sei que pelo menos 3 de 6, né, literais são satisfeitos. Pelo menos 3 literais da cauda são satisfeitos, né? Então, se nenhum literal da cauda era satisfeito por T, eu tenho a probabilidade de 1 menos P vezes 3 sextos, que é meio, né? Ou então 1 menos P, 2 quintos, caso T já satisfazia um literal da cauda. E aí a probabilidade de sucesso é P, né, aqui na operação 1, ou mais, né, 1 menos P vezes 2 quintos. Por outro lado, se T estrela não satisfaz a cabeça, tem pelo menos 4 literais da cauda que T estrela também satisfaz, né? Isso é garantido pelo problema. Então, se eu opero a operação 2 com probabilidade de 1 menos P, tem pelo menos 4 dos literais que T estrela satisfaz, então eu vou ter a probabilidade aqui de pelo menos 1 menos P 3 quintos. Quando você resolve esse sistema aqui, ó, P mais 1 menos P 2 quintos pelo menos meio, e 1 menos P 3 quintos pelo menos meio, você chega em P exatamente igual a 1 sexto. Quer dizer, é só você flipar a cabeça com probabilidade de 1 sexto, ou então com probabilidade de 5 sextos, você amostra uniformemente algum cara aqui que não é satisfeito e flipa ele, e essa estratégia faz você ter a probabilidade de pelo menos meio de sucesso. E com o número esperado de n ao quadrado, operações do Raul tá indignado, você chega na resposta. Só flipando. Você só tem que achar esse valor de P, que é 1 sexto, magicamente, porque é um valor que faz aquelas duas desigualdades coincidirem. 1 sexto. Funciona lindamente, o código passa. Estão bravos comigo? Esse problema é legal, né? Eu adorei fazer esse problema. Muito, muito, muito. Será que só um hand? Pode falar. Será que só um hand não passava, professor? Então, é só mostrar os valores, não. Porque é assim que você começa, né? Uhum. Você começa mostrando a valoração e ela não satisfaz todas as cláusulas que ela tinha que satisfazer. Então, você precisa perturbar, fazer flips, né? E só fazer flips sem critério, você não vai sair do lugar, assim como você não sai do lugar, quer dizer, assim como você não acha a valoração que precisa só sorteando, né? Então, você tem que ter algum critério. A questão é que todas as contas são feitas em relação àquela valoração de referência T estrela. Mas veja que os critérios são bem frouxos, né, do que você precisa satisfazer em relação à garantia do problema. Então, você tem várias outras valorações que também poderiam ser tomadas como referência nas contas. Então, eu fiz alguns testes e para outros valores que não 1 sexto, ele também chegava na valoração. Provavelmente porque as contas são feitas em relação a uma valoração de referência, mas você tem muitas valorações que servem. Muitas, muitas. Não o suficiente para que só sortear você vai ter a garantia de que vai achar uma valoração que funciona, mas pelo menos a garantia de que você tem muita liberdade ali em como você flipa as coisas para chegar na resposta. Mas o código é tipo isso. Só tem que tomar cuidado de implementação para fazer as coisas, esses flips em ordem 1, tá? Você tem que ter um controle aí, uma estrutura de dados boa para armazenar aquelas cláusulas que você não está satisfazendo ainda, né? Aquelas cláusulas que não estão satisfazendo os critérios do problema. E então tem que ter essa estrutura de dados. E em ordem 1, quando você flipa uma variável, já isso repercutir em todas as cláusulas o que precisa repercutir para você tomar a próxima e não ter grandes problemas aí, tá? Então tem que pensar de um jeito esperto de implementar. Não dá para você ir em todas as cláusulas alterando a contagem, porque isso não vai passar no tempo daí também. Tá legal? Certo, professor. Beleza? 8h40, passei 10 minutos, mas eu Beleza. vou falar esse problema porque ele é muito legal. E a gente, quem sabe, pode fazer numa próxima oficina ele aí. Vamos marcar já para a semana que vem. Na semana que vem a gente faz esse problema do zero, coda ele bonitinho na oficina regular, vai ser divertido. Tá bom? Boa noite, se cuidem.
todos. Bom aquecimento da maratona, sábado, não esqueçam, 2 horas. Tá? Eu ouvi na live que vai ser um aquecimento com vários problemas, não vai ser só 3 agora. Vai ser tipo uma provinha. Uhum. Que legal. Boa sorte vai lá, ser então. Legal. Tá bom? Até mais, a gente se fala. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.